Olá, vamos dar continuidade ao curso de epidemiologia. A aula de hoje é sobre a dinâmica epidemiológica. Vamos discutir como o processo de saúde e doença se relaciona com a comunidade, com as populações. De acordo com a ocorrência da doença, o tipo de ocorrência, nós podemos ter uma doença endêmica, podemos dizer que é uma doença endêmica, epidêmica, ou ela pode ocorrer em casos esporádicos ou ser inexistente. Vamos discutir cada processo desse para saber como definir. Eu acho que a dificuldade maior vai ser saber se uma doença é endêmica ou epidêmica. Parece uma coisa simples, mas não é tão intuitivo assim. Precisamos de alguns critérios, de algumas situações que a gente precisa calcular, acompanhar o comportamento da doença para saber se ela se comporta de forma endêmica ou epidêmica. Casos esporádicos é ocorrência esporádica sem a caracterização de uma transmissibilidade da doença de uma determinada população. Já a doença inexistente, ela não, por enquanto, não existe naquela localidade. Agora, é claro que se um caso um caso importado entre naquela comunidade e comece a haver transmissão, aquilo pode se desenvolver uma epidemia, caso a doença nunca tenha existido naquela localidade. Bom, esses termos endemia e epidemia eles foram cunhados há muitos séculos. Nós temos que quem primeiramente utilizou esses termos foi Hipócrates. Ele definiu endemia como sendo um tipo de doença que fica naquela localidade, naquela população, uma doença persistente. Então, por isso ele cunhou esse termo endemia, que vem de endemeion, que é do grego, que significa um habitante da determinada população. Quer dizer, é uma pessoa que mora naquela cidade ou naquela região. Já a epidemia, ele observou que determinadas doenças elas têm um caráter transitório e por isso ele deu o nome de epidemia, epidemeion, que significa visitar, é a população que visita e vai embora. E aí a gente reforça o caráter provisório desse tipo de relação. Bom, vamos passar para a endemia, uma definição mais precisa. A endemia é um tipo de doença, uma determinada doença, que ocorre numa determinada localidade de maneira contínua. A gente pode dizer de uma forma temporalmente ilimitada. Então ela está habitualmente presente naquela região. Os seus níveis de incidência elas se situam dentro de um valor esperado. A gente diz que se localiza dentro de uma faixa endêmica e que essa faixa endêmica ela é previamente convencionada para aquela região e época. Então, a construção de um diagrama de controle vai nos auxiliar a definir se uma doença se encontra dentro de um limite aceitável ou considerado como endêmico. Para isso, nós vamos utilizar os dados da Vigilância em Saúde, que monitora determinadas doenças. Nós precisamos um tempo mínimo de acompanhamento, não adianta fazer um diagrama de controle com um ano, a gente não vai conseguir, precisamos saber os casos médios, a frequência média da doença nos meses do ano. Então, se eu acompanho uma doença por vários anos, vamos botar um mínimo, seriam 5 anos, eu consigo estabelecer uma média de ocorrência para o mês de janeiro, para o mês de fevereiro, para o mês de março e assim por diante. Com essa média, eu vou estabelecer qual o limite máximo que eu aceito como tolerável para uma faixa superior endêmica. Quer dizer, então eu estabeleci o meu limite máximo. Daí, se a doença ultrapassar aquele limite, eu digo que essa doença saiu de um estado endêmico e foi para um estado epidêmico, que é uma situação completamente diferente em termos de saúde pública. Como construir, o que é um diagrama de controle? Bom, o diagrama de controle tem esse exemplo. Nós vamos definir a frequência média da doença num período X, e daí vamos estabelecer um intervalo que vamos considerar
para um limite superior e para um limite inferior. Geralmente, esse intervalo nós consideramos uma distribuição normal e consideramos que acima de 1,96 desvios padrões do erro padrão da média, ultrapassamos o limite superior para cima, definimos o limite superior para cima e para baixo. A gente constrói como se fosse um intervalo de confiança da frequência média de ocorrência da doença naquela população. Grosso modo é assim. A gente tem uns detalhes, porque tem doenças epidêmicas que a gente utiliza um outro tipo de média, mas não é o escopo da aula discutirmos como se faz um diagrama de controle. A ideia que eu quero passar é que, a partir da construção de um diagrama de controle, se a doença ultrapassar o limite estabelecido como máximo, essa doença entra numa faixa epidêmica. E aí as medidas de saúde pública são outras. A epidemia é um fenômeno explosivo, quer dizer que ali, a partir daquele momento, eu vou ter uma ocorrência de muitos casos, e isso tem um impacto direto nos serviços de saúde, nos serviços de vigilância, na própria gestão do sistema. Então, a epidemia é a ocorrência da doença em um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Como nós podemos ter a formação de epidemias? Bom, alguns fatores estão relacionados a essa ocorrência. Aumento inesperado da virulência de um agente de repente muda a sua conformação e aí passa a ser mais virulento e aí passa a ter mais suscetíveis e essas pessoas ficam doentes por causa desse agente. Bom, o exemplo que nós temos são essas mudanças antigênicas com os vírus de influenza, que periodicamente surgem novos tipos e que podem causar epidemias, né? Tipos que a população não está previamente imunizada. Outra forma de se gerar epidemia é a importação de casos alóctones. Casos alóctones são casos de fora, que não fazem parte daquela população. E quando o caso alóctone de uma determinada doença chega numa população que não se encontra imune, quer dizer, são pessoas suscetíveis, há grande possibilidade de se formar uma epidemia. Outra forma é o aumento da suscetibilidade das pessoas. Bom, a gente sabe que determinadas doenças são imunopreveníveis. Um exemplo, nós temos o sarampo. E se as pessoas deixarem de tomar a vacina, elas vão se tornar suscetíveis. Elas estão correndo o risco de adquirirem o sarampo. E isso vem acontecendo. A gente sabe que há uma tendência, um movimento de pessoas que se recusam a tomar vacinas por diversos motivos. E essas pessoas que não tomam vacina se tornam suscetíveis. Então tivemos casos em Portugal recentemente, um surto de sarampo, inclusive um adolescente que morreu por pneumonia como complicação do sarampo, coisa que nós não vimos há muitos anos. Então, toda vez que a gente tem aumento da suscetibilidade, a gente está incorrendo em risco de desenvolvimento de uma epidemia na população. Contato acidental com agentes infecciosos. Isso é óbvio. Se uma pessoa entra numa floresta que tem um vírus que circula ali e ali adquire esse vírus e depois leva esse vírus para uma população suscetível, é óbvio que isso pode causar uma epidemia. Nós temos vários exemplos, né, de epidemias que foram formadas por contato com vírus totalmente desconhecidos. O próprio HIV é uma situação dessa. A gente sabe que o HIV surgiu de infecções em símios, em macacos, e que depois isso passou para os seres humanos. Então isso não é muito difícil. Uma epidemia pode ser não exclusivamente causada por um agente infeccioso, mas também por produtos físicos e químicos. Então uma situação em que haja um derramamento de um produto químico tóxico, isso pode causar uma epidemia também, um aumento do número muito grande de casos num curto espaço de tempo. Outra situação seria a modificação na estrutura epidemiológica. Vamos dar um exemplo que aconteceu no Brasil e que é um risco que nós corremos. A febre amarela foi extinta sua forma urbana, né, no Brasil desde a década de 40.
Então, essa febre amarela ela não é mais transmitida nas cidades. Mas caso entre um vetor que consiga fazer uma ponte entre o ciclo silvestre e as pessoas nas cidades, isso é um risco sério. Quer dizer, uma mudança na estrutura epidemiológica, a entrada de um novo vetor. Isso de fato aconteceu com a Aedes albopictus, mas em princípio isso até agora não causou um problema, a não ser que não foi provado ainda, mas isso é um risco real, é uma mudança de estrutura epidemiológica. Bom, como que se comportam as epidemias? A epidemia ela tem um comportamento clássico, a epidemia tem o início, o meio e o fim. Então nós temos um diagrama, uma curva epidêmica, nós chamamos disso. Uma epidemia pode começar a partir da ultrapassagem desse limiar máximo que nós estabelecemos de doenças endêmicas e se iniciar uma epidemia. Um caso clássico que nós temos e é muito comum é a dengue. A dengue, na maior parte das cidades brasileiras, ela se comporta como uma doença endêmica, mas tem períodos de comportamento epidêmico. Então ela sai lá do seu comportamento endêmico e passa por um comportamento epidêmico, causando grande número de casos ao mesmo tempo. A tendência é que, a partir do momento que os suscetíveis se esgotem, a epidemia tende a também decair. Então toda epidemia tem um início, meio e fim. Não adianta, olha, o governo, uma autoridade qualquer fala que após um surto grande de dengue, após as medidas tomadas, a epidemia acabou. Ou diminuiu muito o número de casos. Bom, isso é uma mentira, né? O número de casos ia diminuir de qualquer maneira, porque a tendência é essa é a história da epidemia. É um aumento do número de casos e a tendência natural a se extinguir ou volta para os níveis endêmicos ou a epidemia, a doença some daquela população. Temos uma fase inicial de progressão, onde nós chegamos a uma incidência máxima, e depois uma fase de regressão. O período todo de epidemia nós chamamos de regressão. Claro que a depender da doença ou a depender da oportunidade das medidas de controle estabelecidas, nós podemos ter um período menor de epidemia ou uma incidência menor. Então isso vai depender muito de quão cedo é descoberta a epidemia, da efetividade das medidas de controle, no seu controle. Então isso depende muito da doença. Então nós temos basicamente essa conformação do que é uma epidemia. Então, lembrando, a epidemia é sempre marcada por um começo e por um fim. Toda epidemia ela começa e termina. Já a endemia ela é temporalmente limitada. A endemia é uma doença que ocorre de maneira constante em uma determinada localidade. Podemos ter, a depender de algumas características, tipos de epidemia. Vamos falar muito rapidamente sobre isso. Em relação à abrangência, nós temos em relação à abrangência um surto epidêmico geralmente é considerado uma epidemia em um local restrito, por exemplo, um colégio, um bairro, uma rua, unidade de saúde e por aí vai. Quer dizer, são localidades bem restritas. Então nós temos um surto epidêmico. Ao contrário da pandemia, que é a ocorrência de doenças em vários países, uma larga distribuição, atingindo várias nações, continentes. Nós temos recentemente o exemplo da pandemia de influenza H1N1, que atingiu vários continentes. Aqui tem esse exemplo que é quarentena e isolamento. O termo isolamento nós nem utilizamos mais, hoje se fala mais em precaução. E quarentena é uma medida antiga que é isolar o sujeito que ainda não teve a doença, mas que tem possibilidade de desenvolvê-la. Quer dizer, o indivíduo não teve a doença, mas vamos isolá-lo. Isso essa medida é tomada de maneira muito definida. Ela é uma medida que restringe a liberdade. Já o isolamento, quando o indivíduo está doente, nós não queremos que essa doença se espalhe por outros locais.
Então, o isolamento ou precaução é uma medida muito comumente tomada por meio de hospitais, unidades hospitalares, só para nós termos uma ideia do que é a diferença entre as duas. Outro tipo de epidemia, a epidemia progressiva ou epidemia programada. Geralmente, essa epidemia ocorre quando existe um mecanismo de transmissão hospedeiro-hospedeiro. A doença é difundida de pessoa a pessoa, por via respiratória, via sexual, por vetores. Por isso que quando há uma epidemia é interessante construir esse diagrama, né, esse diagrama epidêmico, porque aqui a gente consegue entender como se comporta a transmissão dessa doença. Então, uma epidemia transmitida pessoa a pessoa, a tendência dela é aumentar, né, e ter diferentes períodos de incubação. Aqui tem um caso de sarampo, uma epidemia de sarampo, que começou com um caso e que foi se transmitindo de pessoa a pessoa até ter um pico e depois decair. A epidemia, outro tipo de epidemia por fonte comum, é quando um indivíduo, ou vários indivíduos, têm contato com um fator que causa epidemia, e é por meio de uma fonte comum, que pode ser água, alimento, ou ar, ou introduzido por inoculação, e todos os indivíduos foram expostos ao agente ou toxinas através da mesma fonte. Então, com isso, nós temos aqui o primeiro caso, todos os indivíduos tiveram o mesmo contato e nós temos um período de incubação único, né? Então, e essa doença tende a acabar quando todos os indivíduos ficam curados, ou morrem ou ficam curados. Nesse caso é um surto de hepatite, em que tivemos uma fonte comum, a contaminação da água, vários indivíduos adquiriram a doença e depois ficaram bons. Para complicar um pouco, nós podemos ter um tipo de epidemia por fonte comum, mas nós dizemos que é por fonte contínua ou intermitente, do tipo contínua ou intermitente. Então, nós temos uma fonte comum, e essa fonte comum continua a causar doenças. Aqui é um exemplo de doença diarreica, em que o reservatório da doença era um reservatório d'água contaminado. E aí tivemos as doenças, e essa doença se persistiu até a tomada de medidas de ordem sanitária, como o aquecimento da água e a clorinação do reservatório de água. A partir do momento que foram tomadas essas medidas, o número de casos decaiu e até desaparecer. Então, a fonte comum, nesse caso, ela continuou a contaminar, continuou a causar doença. Por isso nós dizemos contínua ou intermitente. Claro, ela pode ser de forma contínua ou apresentar intermitências. A epidemia mista é quando nós temos inicialmente uma fonte, né, há uma exposição inicial com uma fonte comum, e depois a propagação se dá de pessoa a pessoa, como naquela tipo de epidemia propagada. Então, teve um exemplo aqui, indivíduos que tiveram contato com Shigella, que é uma bactéria que causa disenteria, durante o evento e que posteriormente transmitiram a infecção entre os contactantes. Aqui temos. Tivemos o evento, e esse evento causou doença nos indivíduos que tiveram contato com aquela comida. Depois, esses indivíduos começaram a passar a doença para outros indivíduos que não foram ao evento específico. E isso foi, eles adquiriram a doença por fonte comum e depois propagaram a doença pessoa a pessoa. E isso a gente chama de epidemia mista. Bom, claro que isso são conceitos preliminares, e depois isso pode ser aproveitado e vai ser discutido novamente numa aula de investigação de epidemias. Então, obrigado e até a próxima aula.